São 15 horas e 20 minutos e nós vamos falar agora de mercado financeiro, vamos falar de economia. Estamos em contato com o Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, boa tarde. Boa tarde. Bom, Luciano, nós estamos falando muito de expectativa de votações no Congresso. O mercado atravessou o mês de novembro, aguardando por alguma definição que ficou postergada para depois de primeiro e segundo turno das eleições e agora fica na expectativa dessa agenda. Só que, paralelamente, nós tivemos um mês muito positivo para a Bolsa de Valores, um mês de queda do dólar, de entrada de capital externo no país. Como é que você avalia o que seria meio que um comportamento contraditório do mercado diante dessas incertezas domésticas? O comportamento do mercado aqui, ele veio de fatores externos, principalmente o noticiário positivo em torno das vacinas do coronavírus. Então, isso acabou alimentando o apetite por risco nos mercados financeiros internacionais e os ativos domésticos se beneficiaram desse movimento aí de menor aversão ao risco que prevaleceu lá fora. Por aqui as dúvidas continuam. Eu acho que a partir de agora, vencida aí as eleições municipais, os investidores vão estar mais atentos aí à agenda local, principalmente a agenda de reformas e também o debate em torno do orçamento de 2021 para dar direção aos negócios. É, porque é muito difícil você ver a sustentação de um movimento mais positivo do mercado com uma incerteza tão grande em relação a um ponto que é de muita vulnerabilidade da economia brasileira, que é a questão fiscal, né? Sim, o governo, ou seja, a gente já tinha uma situação fiscal frágil antes da eclosão da pandemia e com a necessidade de aumentar os gastos públicos para conter o efeito da pandemia sobre a população e a economia brasileira, a dívida bruta deu um salto este ano e deve terminar o ano em torno de 95% do PIB, bem acima da média de países emergentes, que é em torno de 55%, 60% do PIB. Ou seja, há um dever de casa ainda para ser feito e que deve ser feito no ano que vem para mostrar que essa expansão dos gastos vai ficar circunscrita ao ano de crise. Agora, Luciano, nós tivemos aí o resultado das contas públicas do mês de outubro, que não deixa de surpreender, porque foi um mês de imensos rombos das finanças e depois de 8 meses seguidos de resultados negativos, as contas fecharam o mês de outubro com um saldo positivo. O resultado foi divulgado hoje pelo Banco Central. O setor público consolidado, que pega União, estados, municípios, as estatais, teve um superávit primário de 2 bilhões 953 milhões, quase 3 bilhões de saldo positivo, não é? E houve meses aí em abril, maio, junho, de 100 bilhões negativos de um déficit. A que você atribui essa mudança? O governo central continuou com saldo negativo. Estados e municípios é que conseguiram ter uma performance melhor. Como é que você vê esse ponto que seria meio fora da curva este ano? Foi um resultado que surpreendeu os analistas, de certa forma ajuda a diminuir um pouco a preocupação com a trajetória das contas públicas, mas foi apenas um ponto fora da curva. A tendência continua sendo de aumento do endividamento, os gastos obrigatórios continuam crescendo, a gente precisa avançar com reformas que permitam que a gente consiga estabilizar esses gastos, ou pelo menos desacelerar o ritmo de expansão desses gastos, e também que aumentem a produtividade para poder elevar a arrecadação nos próximos anos. Então, é um conjunto de medidas que são necessárias. O resultado de outubro realmente sugere um resultado temporário e que não reflete a situação real das contas públicas. Para a gente ter uma ideia, até outubro o déficit primário estava, que não conta o pagamento de juros, né? Estava em 632 bilhões e 973 milhões, saldo negativo, não é? E no mesmo período do ano passado, estava com um déficit de 33 bilhões e 47. Então foi de quase 633 este ano em relação ao ano passado, 33. Então por aí a gente vê o quanto que a pandemia levou a um rombo imenso mesmo das finanças, não é? Sim, é bem notório esse aumento do endividamento público esse ano. É incompreensível, como eu já mencionei, por conta da pandemia, que exige medidas extraordinárias,
para conter o número de mortos, para conter o aumento da taxa de desemprego, que também afeta bastante a vida das pessoas, mas, novamente, tem que ser feito somente em situações extraordinárias, como a gente está vivendo. Então, a gente precisa imediatamente retomar a agenda de reformas para colocar essa dívida pública de volta numa trajetória sustentável e mostrar para os investidores estrangeiros que o país está com suas contas em ordem e vai manter o seu arcabouço fiscal e os fundamentos macroeconômicos saudáveis para que os investimentos possam voltar ao país. Inclusive para a sustentação, o crescimento mais vigoroso, o mercado financeiro até melhorou novamente a projeção do tamanho do rombo aliás, da queda, né, do PIB deste ano. Houve uma queda, agora também empatada a projeção média do mercado com a projeção do governo, que é de uma queda do PIB de 4,5%, e o mercado melhorou a projeção de retomada no ano que vem, mas ainda insuficiente para compensar. Você vê condições de o Brasil entrar no embalo por causa de ambiente internacional, de controle da pandemia, se as vacinas vierem mesmo no prazo que se espera, de o Brasil conseguir conviver com uma situação fiscal ainda meio indefinida? Olha, a gente tem que agradecer que os investidores eles estão bastante pacientes em relação ao país, porque a gente já vem emitindo nos últimos meses sinais preocupantes de postergação do debate fiscal, né? Teve toda aí a história das eleições municipais, então a classe política resolveu postergar o debate agora para após as eleições municipais, mas espera-se que agora a gente de fato comece a caminhar e progrida nessa agenda que é tão importante para o país e que, se for feito, a gente tem sim condições de entrar numa trajetória de crescimento sustentado, beneficiado também com um provável desenvolvimento da vacina que deve alavancar aí a liquidez internacional no ano que vem. Perfeito. E por enquanto o que a gente atribui a esse bom comportamento do mercado é exatamente essa menor aversão ao risco no exterior pelo noticiário relacionado à vacina, e teve eleição nos Estados Unidos também, né? Sim, a eleição americana foi bem recebida pelos agentes econômicos. A eleição do democrata Joe Biden, ela é percebida como favorável para reduzir os riscos geopolíticos, também as tensões comerciais entre Estados Unidos e China podem diminuir com ele à frente da Casa Branca. Então, tudo isso favorece um maior comércio internacional, favorece um aumento nos preços de commodities que acaba beneficiando o país também. Isso nós conversamos aqui com o Luciano Rostanho, que é economista, estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.